Bom dia! Hoje, 4 de fevereiro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo com mais uma explanação. Todos os dias aqui em meu canal, vídeos analisando comentários e explanações enviados por várias pessoas que residem nas mais diversas localidades do Brasil. Todos os dias aqui. Você que está assistindo a esse vídeo, se você passou por algum fato interessante, alegre, triste, decepcionante, escreva para cá, que colocarei aqui sua explanação em vídeo. Vou trazer aqui, novamente, o grande Plauto Leal. Plauto Leal foi um cristão fervoroso, católico. Cristão católico, abandonou a crença religiosa. Ele reside em Crato, no interior do Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Ele mora perto da estátua do Padre Inciso, em Juazeiro do Norte. Ele escreve assim: é sempre assim, professor Eustáquio. Quando os religiosos não encontram uma explicação racional para seus questionamentos, aí o jeito é improvisar. Eles transferem a responsabilidade para Deus, dizendo que os, entre aspas, desígnios divinos não podem ser compreendidos pela lógica humana. É o tipo de argumento, se é que podemos chamar isso de argumento, mais inútil, porque faz com que o fiel se contente com fundamentações miseráveis. Afinal, quando se trata de fé, não há evidências que possam justificá-la. A mente do cristão é dominada por um misto de superstição, medo e incerteza. Um medo infundado, gerado pela superstição e a incerteza acerca de sua própria crença. Se Deus existisse, não precisaríamos ter fé, mas sim evidências. Daí, por que se conformar somente com a fé? Se Deus existisse, ele teria todos os meios imagináveis e inimagináveis de se comunicar com a humanidade. Se ele não se comunica com a humanidade, de duas uma: ou Deus não quer contato com a humanidade, ou simplesmente não existe. Qual é a utilidade de um Deus tão indiferente? Ainda que essa divindade exista, ela já provou que não serve para nada. O problema é que o medo faz o cristão recuar. Então, na sua ignorância, ele acha que existe um Deus vigiando tudo e a todos, e disposto a punir os pecadores. Na verdade, a fé religiosa é algo que gera tanta incerteza na hora que o cristão adoece. Na hora em que ele adoece, ele age igual a um ateu e vai em busca da medicina, porque, no fundo, ele não acredita no poder da oração. Ele pode até orar pedindo pela sua saúde, mas termina recorrendo aos médicos, porque na hora em que o sapato aperta, não tem Jesus, nem Maria, nem São José, nem São Judas Tadeu. É cada um por si. Mais uma prova de que, no fundo, todo cristão é um ateu. Daí a hipocrisia. A maioria vive em adultério ou se divorciando. Outros
usando métodos anticoncepcionais, líderes religiosos envolvidos em escândalos de pedofilia, católicos frequentando terreiros de umbanda ou centros espíritas. A maioria dos que se dizem cristãos não querem largar os prazeres mundanos. A religião para essas pessoas é só mais uma convenção imposta pela sociedade. Um costume mais do que ultrapassado. Eu penso que só uma minoria dominada ainda pela ignorância leva a sério a Bíblia. Eis aí, gente, a belíssima explanação feita aí pelo grande Plauto Leal. Como já disse, ele foi um cristão dinâmico, não é? Um cristão atuante, católico, e abandonou a crença dele. Então, a explanação dele aqui é maravilhosa. Logo aqui no início, ele diz assim: quando os religiosos não encontram uma explicação racional para seus questionamentos, aí o jeito é improvisar, o jeito é inventar. E ele diz: os cristãos transferem a responsabilidade para Deus, dizendo que os desígnios divinos não podem ser compreendidos pela lógica humana. Não é que ele tem toda a razão aqui. Na verdade, não é que os desígnios divinos, entre aspas, não podem ser compreendidos pela lógica humana. Ele sabe disso, Plauto, e explicou aqui. Não, na verdade, não são os desígnios divinos que não podem ser compreendidos pela lógica humana. Na verdade, é a ideia de Deus que é irracional, entendeu? É a ideia de Deus que não é lógica. Se criar deuses, inventar deuses, atribuir ações a um Deus ou a vários deuses. Essa ideia é que é ilógica, não é lógica. Então ele sabe muito bem, ele diz aqui, que na verdade Deus algum existe, e não é o fato de Deus não ser alcançado pela lógica humana, é porque a ideia de Deus, a criação de deuses é que é ilógica, irracional. Outra coisa importante no início do texto dele, ele diz assim: a mente do cristão é dominada por um misto de superstição, medo e incerteza. Uma verdade, uma afirmação verdadeira, mais uma. O cristianismo, ele trabalha com o quê? O cristianismo? Com o medo, com a superstição, o medo e a incerteza, não é? A incerteza, o homem não vive depois da morte, a morte é o fim, mas aí o cristão bota na cabeça que existe vida depois da morte, a incerteza. Então ele tem medo da incerteza. E o cristianismo é uma religião que trabalha com medo. A propaganda principal do cristianismo é o medo. Qualquer pessoa que entende de cristianismo sabe disso. Estudo o cristianismo há mais de 40 anos. A propaganda principal do cristianismo é o quê? O inferno cristão. O inferno. Nos 4 evangelhos, ali Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento, ali Jesus, veja bem, é atribuído a Jesus ali o discurso do inferno. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, está ali a prova. E em outros evangelhos, Jesus dizendo: quem não crer em mim, veja bem, quem não crer em mim, quando morrer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Jesus mandando para o inferno apenas as pessoas apenas porque não creem nele. Entendeu? Uma loucura do cristianismo
Ninguém pode punir uma pessoa por crer ou por não crer, porque o crer não depende da vontade da pessoa. Então o cristianismo, ele trabalha com medo. Você entendeu? Com castigo. Aí as pessoas ficam com medo. Você entendeu? Então é o que ele diz aqui, o grande Plauto. A mente do cristão é dominada por um misto de superstição, medo e incerteza. A verdade, falou bonito aqui. Entendeu? E mais coisas aqui ele diz, olha. Ele diz assim, ó. Se Deus existisse, se existisse um ser aí superpoderoso, se Deus existisse, ele se comunicaria facilmente com as pessoas. Ele não ficaria em silêncio, entendeu? Ele se comunicaria com as pessoas. Entraria em conversa com as pessoas. Entendeu? Isso é simples entender isso. Se existisse uma entidade inteligente no universo, uma entidade que tem conhecimento de que nós aqui na Terra existimos, essa entidade entraria em contato com as pessoas dia a dia. Que maravilha, não é? Mas não há. É ilusão. Deus algum aparece porque não existe. Papai Noel algum aparece porque não existe. Duendes não aparecem porque não existem. Bicho-papão não aparece porque não existe bicho-papão. Todos esses aí seres são criados pelo homem. Então, seres criados pelo homem só existem na imaginação do homem. Não existe no mundo real. Então, é por isso que eles nunca aparecem. Então, ele diz aqui, com razão, se Deus existisse, não haveria necessidade de acreditar, de ter fé. Bastaria conversar com Deus. Entendeu? Se Deus existisse, ele se comunicaria com as pessoas. Claro que sim. Aí ele diz aqui, mais numa posição inteligente, de novo, ele diz, se Deus não aparece, de duas uma, ou ele não quer contato com as pessoas, ou ele simplesmente não existe. Escreveu bonito aí o grande Plauto Leal. Viu aí? Se Deus não aparece, de duas uma, ou ele não quer contato com a humanidade, ou ele simplesmente não existe. E aí está, é a última opção aí. Deus algum existe. É por isso que ele não aparece, que ele não conversa com ninguém. Você entendeu? É isso aí. Ele diz depois que um cristão, ele se equipara a um ateu quando adoece. É o que ele diz aqui, e ele tem razão também. Quando um cristão adoece, ele diz aqui, ó, quando um cristão adoece, ele age como se fosse um ateu. Ele faz a mesma coisa que um ateu faz. O cristão, quando adoece, ele não corre para a igreja dele. Ele sabe que é inútil. Um cristão, quando adoece, ele orou pela saúde dele a Deus, a Jesus, e nada foi resolvido. Ele sabe que a oração não tem efeito algum. Então, o cristão, quando ele está doente, ele se transforma em um ateu. Ele corre para a ciência, ele corre para a medicina, corre para os hospitais, desesperado. Ele tem razão, o Plauto Leal. Ele tem razão. Ele diz que, na verdade, o cristão não acredita no poder das orações. Mesmo assim, o cristão prega o contrário. Ainda diz que a oração resolve. Qualquer pessoa racional sabe que oração não serve para nada. Isso não é afirmação de ateus. Não. Qualquer pessoa racional sabe que oração não tem efeito algum. É mais uma fantasia religiosa. Orar a deuses. Deuses não existem, deuses não recorrem a ninguém, não socorrem ninguém. E você vê aí, hospitais lotados de cristãos. A quase totalidade dos doentes no mundo acreditam em deuses, a quase totalidade. Todo mundo aí nos hospitais, passando fome, vários problemas, orando
orando e não se resolve nada. Oração não serve para nada. Isso não é uma afirmação, repito, própria de ateus, não. Qualquer pessoa que raciocina sabe que oração não tem efeito algum. As pessoas oram, continuam doentes, a doença se agrava e recorrem à ciência. Então, o cristão, quando está doente, diz aqui o Plauto Leal, ele atua, ele age como se fosse um ateu. Ele faz a mesma coisa que um ateu. Ele corre para o hospital, corre para a ciência. Uma verdade. Não há como discordar aqui do Plauto Leal. E ele diz ainda que no mundo da religião vive a hipocrisia. A hipocrisia vive no mundo da religião. Outra verdade aí, dita pelo Plauto Leal. Ele diz aqui que um universo de cristãos vive em adultério, em divórcio, em escândalos de pedofilia, em corrupção, etc. Uma verdade. Ele diz que pessoas que vivem aqui no Brasil, por exemplo, em adultério, você vê aí marido traindo a esposa traindo o marido. Isso em todo o Brasil. Isso em toda a terra, não é? Estou falando de Brasil. Então, você vê aí, uma mulher que trai o marido, ela se diz cristã e está traindo o marido. O marido trai a mulher, você vê aí. O marido trai a mulher. O marido é cristão, ele diz que é cristão e trai a mulher. Olha a hipocrisia. É o que diz aqui o Plauto Leal. E divórcio. O cristianismo, em sua loucura, é contra o divórcio. O cristianismo, em sua loucura, não é? O povo lá do Novo Testamento, da Bíblia cristã, os hebreus, eles eram a favor do divórcio. Os hebreus. Está lá, no Velho Testamento. Já no Novo, que é cristianismo, uma loucura, uma condenação ao divórcio. Então, por incrível que pareça, o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, é mais sábio do que o cristianismo no Novo Testamento. Então você vê cristãos aí divorciados aqui no Brasil, pessoas divorciadas, elas dizem que são cristãs e não são. Eu sempre falo aqui, e olha aqui o Plauto Leal dizendo a hipocrisia. Como é que um homem divorciado diz ser cristão? Como é que uma mulher divorciada diz ser cristã? E eles dizem. Eu conheço várias... aqui no prédio onde eu moro, aqui em Brasília, eu conheço várias pessoas, mulheres aqui, divorciadas, homens aqui divorciados, eu conheço vários. E todos eles se dizem ser cristãos, todos eles. E não são, porque o cristianismo é contra o divórcio. O Plauto Leal está aqui, é uma pessoa inteligente. Eu não sei como é que ele caiu nessa de cristianismo, porque ele foi um cristão. Então veja, uma pessoa divorciada, você, meu amigo, que está assistindo a esse vídeo, se você é divorciado, não diga que é cristão, porque o cristianismo é contra o divórcio. Você, mulher, que é separada do marido, não diga que é cristã, porque o cristianismo é contra o divórcio. Se você disser que é cristão ou cristã, você está usando a hipocrisia. Não pode. Ele tem razão aqui, o grande Plauto Leal. Então você vê cristãos aí, aqui no Brasil, os políticos aqui mais corruptos que eu conheço aqui no Brasil, os políticos mais corruptos são cristãos. Você fica rindo aí, né? Pois anote aí, os políticos mais corruptos do Brasil, que eu conheço, são cristãos. Viu aí? Então veja a hipocrisia. Corruptos pregando aí o cristianismo. É o que diz o Plauto Leal. É a hipocrisia que atua por aí. Você entendeu? É isso aí, ele tem razão. E no finalzinho ele diz aqui, ó, que religião é apenas uma convenção imposta pela sociedade. Disse tudo. A religião
é apenas uma convenção imposta pela sociedade. É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.